Dezembro de 1976. Um crime brutal que chocou o Brasil. Uma mulher assassinada a 4 tiros. 3 deles no rosto, 1 na nuca. Quem puxou o gatilho? O parceiro dela. A alegação: legítima defesa da honra. Antes de começarmos, já deixa seu like, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. Neste episódio, vamos mergulhar na vida, no assassinato e nas consequências do caso da Ângela Diniz. Um crime que expôs, como talvez nenhum outro, o machismo embutido no sistema de justiça brasileiro. E que mais de 4 décadas depois, ainda ecoa em cada mulher que ousa ser livre. Ângela Maria Fernandes Diniz nasceu em 10 de novembro de 1944, em Curvelo, Minas Gerais. Filha de Nilton Viana Diniz e Maria do Espírito Santo Fernandes Diniz. Desde jovem, Ângela mostrou que não se contentaria com o roteiro traçado para tantas moças da época. Aos 17 anos, casou-se com o engenheiro Milton Vilas Boas, com quem teve 3 filhos. O casamento durou cerca de 9 anos, e naquele tempo o divórcio ainda não era permitido legalmente. Portanto, o que existia era o desquite. No desquite, Ângela recebeu pensão mensal e uma mansão em Belo Horizonte, mas a guarda dos filhos ficou com o ex-marido. Após a separação, Ângela mudou-se para o Rio de Janeiro. No ambiente carioca, ela passou a frequentar festas, conhecer artistas, jornalistas e intelectuais. A imprensa da época apelidou de a Pantera de Minas, um rótulo duro para uma mulher que simplesmente não aceitava ficar parada. Ela própria chegou a declarar, em uma reportagem da Veja: "Sou bonita, rica e sei brigar." Mas a liberdade feminina daquele momento histórico era vista como ameaça. Ser independente, viajar, sair, ter amigos não precisava ser escandaloso, mas para aquela época era. Vale dizer, antes do crime que virou símbolo, Ângela já havia enfrentado escândalos públicos. Em junho de 73, por exemplo, o caseiro de sua casa em Minas foi assassinado, e a investigação envolveu o nome dela. O episódio fere o senso comum sobre mulher certinha e serviu para estigmatizá-la para o resto da vida. Em 74, no Natal, ela levou sua filha para o Rio sem avisar o ex-marido, gerando um processo de sequestro. Em 75, foi presa, acusada de guardar maconha em casa, admitiu em juízo que era viciada, para responder em liberdade. Esses episódios antecedem o crime, mas são importantes, porque mostram como a mídia e a justiça construíram uma narrativa sobre ela. Não apenas como vítima, mas como mulher difícil, excessiva, provocadora. Em 76, Ângela conhece Raul Fernando do Amaral Street, mais conhecido como Doc Street. Ele era um homem da elite paulista, casado, pai de família, herdeiro de posses, acostumado ao mundo dos negócios. Ele largou tudo para ficar com ela, ao menos no papel. Logo, o romance que começou de forma rápida e intensa se tornou igualmente destrutivo. Por volta de agosto de 76, os dois se conhecem e em poucos meses ele decide abandonar sua esposa e filhos para viver com Ângela em sua casa de Búzios, na Praia dos Ossos. Mas nem tudo era glamour. Testemunhas relataram que Doca ficava incomodado com o fato de Ângela sair, se divertir, ter amigos, se vestir como queria. O ciúme dele, o controle, as brigas constantes, isso já compunha o quadro. Em uma das versões, o estopim teria sido a chegada de uma amiga estrangeira, uma alemã chamada Gabriele, à casa de Doca e Ângela. Doca acreditou que ela tentava seduzir Ângela. Eles voltaram para casa, começaram a discutir e o clima se transformou em tragédia. Esse relacionamento mostra um padrão clássico de violência doméstica. A mulher começa livre e viva. O homem se sente ameaçado, busca controlar. A liberdade vira provocação. O ciúme vira justificativa. Hoje reconhecemos isso, naquela época ainda não. No dia 30 de dezembro de 76, na casa que Ângela possuía em Búzios, na localidade conhecida como Praia dos Ossos, o relacionamento explodiu. O casal foi para a praia. Ângela teria bebido drinks, o que irritou Doca. Eles voltaram para casa, começaram a discutir. Segundo versões, Ângela falou que queria terminar o relacionamento. Ela reclamava do controle, das atitudes dele. Em seguida, Doca saiu de casa, foi até o carro, pegou uma pistola beretta. Ele voltou e atirou 4 vezes, 3 tiros no rosto, 1 na nuca. Ângela caiu, o corpo ficou ali, ele fugiu. A barreira da civilidade estourou. Um homem legalmente livre escolheu cravar a arma contra o rosto da mulher que amava, ou dizia amar, por não suportar o fim daquele que chamava de seu.
No inquérito, o delegado Newton Watts declarou à imprensa que se tratava de motivo torpe. O crime repercutiu, mas de forma controversa. Enquanto a vítima é retratada como uma mulher que provocava um deslize moral, o autor era tratado pela mídia, em parte, como um homem arrasado que perdeu o controle. O primeiro julgamento de Doca ocorreu em outubro de 79, em Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro. A defesa foi conduzida por Evandro Lins e Silva, um dos mais renomados advogados do país. A tese da acusação da defesa, legítima defesa da honra, ou seja, Doca matou porque àquela altura se sentia humilhado, traído, ferido em sua dignidade masculina. A narrativa armada foi: ela me humilhou, me traiu, me desrespeitou, eu perdi o controle. Durante o julgamento, parte da mídia reproduziu a visão de que Ângela era irresponsável, promíscua, instável e que isso teria contribuído para o crime. O veredito: por 5 votos a 2, Doca foi condenado por homicídio culposo, com pena de 2 anos de prisão imediatamente suspensa. Ou seja, ele efetivamente saiu livre. Foi um choque. A sociedade, ao menos grande parte dela, viu aquilo como a justiça legitimando a morte de uma mulher por ter ousado ser livre. O movimento feminista ainda era impaciente, mas já começava a reagir. Foi esse veredito que acendeu o pavio. Mulheres foram às ruas, cartazes com os dizeres "Quem ama não mata" surgiram em várias cidades do país. O escândalo não foi apenas o crime, foi a narrativa ao redor de que a vítima era culpada pela sua própria morte, de que um homem podia alegar honra ferida para matar. Na cobertura midiática, tão ou mais importante que o assassinato físico foi o assassinato simbólico da reputação de Ângela, da sua imagem, da sua liberdade. E a justiça ali representava um espelho da sociedade machista. Uma mulher assassinada que virou objeto de julgamento antes de vítima. Este movimento ajudou a plantar uma semente na cultura brasileira. Uma pergunta: quem ama não mata? Virou lema, e ainda é. A pressão popular, a mobilização das mulheres e o protesto em frente aos tribunais, tudo isso contribuiu para que o caso fosse revisto. Em 81, Doca foi submetido a um novo julgamento. Desta vez, não se tratava apenas de um homem que perdeu a cabeça. O sistema começava a responder à sociedade que não bastava alegar ciúmes, honra ferida. Ele foi condenado a 15 anos de prisão por homicídio qualificado. Na prática, porém, ele cumpriu pouco mais de 3 ou 5 anos. As penas foram reduzidas ou ele obteve liberdade condicional. Do ponto de vista jurídico, este caso se tornou um marco. Somente em 2023, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o uso da tese de legítima defesa da honra em caso de feminicídio. Ou seja, mais de 45 anos depois do crime, a máxima honra como justificativa para matar acabou reconhecida como antijurídica. O nome de Ângela Diniz não desapareceu, foi transformado em símbolo. Suas memórias estão em ruas de Búzios, Fortaleza, São Gonçalo. Seus atos de liberdade, sua imagem, hoje inspiram debates sobre violência de gênero. Em 2020, o podcast A Praia dos Ossos revisitou o caso em 8 episódios. Tentou desmontar a narrativa patriarcal que a acusava. Em 2023, o filme Ângela, estrelado por Isis Valverde, mostrou a história novamente para uma nova geração. Em 2025, a série Ângela Diniz, Assassinada e Condenada, estreou na HBO, trazendo o tema para debates contemporâneos. Além disso, o impacto jurídico-cultural é enorme. O direito brasileiro, a forma como se encara a violência contra a mulher, as lacunas ainda existentes. Tudo isso conversa com o caso Ângela. Como diz uma matéria de jurisprudência, em cada julgamento que tenta culpar a vítima, em cada manchete que questiona a vida da mulher assassinada, o caso dela vive. Por que décadas depois estamos falando deste caso como se fosse atual? Porque ele nunca deixou de ser. Porque a liberdade para uma mulher ainda pode significar problema. Porque a narrativa da honra ferida ainda se esconde em manchetes, nas redes, nas justificativas que um agressor busca. Porque o medo, o silêncio, o controle, sintetizados naquele dia em Búzios, ainda são parte da realidade de muitas mulheres. E porque o fato do STF só em 2023 declarar inconstitucionalidade da defesa da honra mostra que o sistema levou quase meio século para entender que a honra machista não é justificativa para matar. Hoje, quando uma mulher denuncia um parceiro, quando uma reportagem investiga uma vítima, quando a lei é discutida, todo o esqueleto que envolve o caso da Ângela está ali, como pano de fundo. Ângela Diniz não foi morta por amor. Foi assassinada pelo machismo, pela complacência social que permitia, então, que um homem dissesse: ela me humilhou, eu reajo. Hoje sabemos que a reação não apaga o crime.
Que o nome dela não seja esquecido, que a história dela nos lembre todos os dias do quanto ainda precisamos lutar por justiça, por memória, por liberdade. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscreve aqui no canal. E até a próxima!